A maior tristeza da minha vida foi ter colocado essa câmera dentro da minha cozinha. Esse daí sou eu. Tava indo resolver uma coisa na rua, sabe? E essa que tá aí é minha mãe. Como podem ver, ela tava passando um tempo na minha casa porque o meu pai faleceu tem pouco tempo e tudo mais. Ela tava sozinha, bastante deprimida. Você vê que ela tá ali até mostrando os remédios. E aí eu acabo presenciando uma das coisas mais difíceis da minha vida, de verdade. Quem é um bom filho, quem é um filho que ama sua mãe, vai entender ao final desse vídeo. Não deixe de ver esse vídeo até o final para entender o que eu tô falando. Então eu dou um beijo nela, me despeço e vou pra rua. E ela, sem maldade nenhuma, tá na minha casa, né? Afinal de contas, há pouco tempo que eu tô morando com minha esposa. Não tem muito tempo. E ela vai e tem coragem de fazer isso com a minha mãe. A minha própria esposa está prestes a humilhar a minha mãe dentro da minha própria casa. Perceba como ela é maliciosa de olhar pra ver se eu fui embora. E aí ela começa a bater palma, debochando. Olha a postura dela de debochada com minha mãe, como se minha mãe estivesse incomodando muito ela dentro da casa dela, sendo que a casa é minha. E eu sempre estive com minha mãe. Há pouco tempo que eu tô com ela. E ela vai e joga essa água no chão e mandando minha mãe limpar. Olha que... Gente, você não tem ideia da raiva. Quem é um bom filho sabe. Olha isso. Isso não se faz nem com uma empregada, gente. Isso não se faz nem com uma empregada. Olha isso, fazendo com minha própria mãe lá, puxando o cabelo dela, humilhando. Depois minha mãe explicou o que ela falou, dizendo que a casa ali era dela, ela não tinha que se meter, que lugar de sogra não é enfurnada na casa dela, que ela nem ia aceitar isso, que ela tinha que deixar a gente ter nosso tempo a dois. Mas veja isso, gente. Olha a cara de pau. A petulância dela de fazer isso com minha mãe dentro da minha própria casa. Gente, minha mãe triste, tomando um monte de remédio porque meu pai foi embora. Ela triste da vida e tendo que passar por isso ainda. Olha só, ela cuspiu no chão. Ela teve a coragem, a audácia de cuspir no chão. Olha que nojo, que vergonha dessa mulher. Me arrependo cada momento que passei com ela. Me arrependo amargamente, de verdade, de ter casado com essa mulher e não ter percebido isso antes. Olha isso, botando o dedo na cara da minha mãe. Olha que abuso. Mas ela não sabia que eu tinha colocado essa câmera, né? Por causa de empregada mesmo. Pra poder você ter controle, né, das coisas ali. Que às vezes eu coloco um dinheiro embaixo do liquidificador, algo do tipo. E acabei presenciando uma coisa ridícula dessa. Minha mãe saiu chorando. Saiu muito triste. E aí ela acha tudo certo. E aí eu vou adiantar um pouco o vídeo, porque esse aqui é o momento que minha mãe encontra comigo e aí ela explica o que tá acontecendo. Então isso aí passou um bom tempo, eu adiantei pra poder não ficar exaustivo pra vocês poderem ver. E perceba a raiva que eu chego, gente, você não tá entendendo. Vocês não estão entendendo. É porque ela é uma mulher. Porque é minha vontade que ela fosse um homem, pra ela poder me encarar frente a frente, fazendo isso com minha mãe. Mas ela teve o que mereceu. Ela tava achando que ia ficar com minhas coisas, que ia humilhar minha mãe assim, eu ia aceitar. E aí ela começa a falar um monte de coisa, falando que minha mãe tá ficando louca, que minha mãe mexeu com ela. E ela ainda teve a cara de pau de falar que minha mãe que xingou ela, provocou ela. A minha mãe explica que puxou o cabelo. E aí, gente, era só ódio, era só raiva, tristeza. E aí eu mando ela embora. Vocês não têm ideia. Eu nunca vou abandonar minha mãe, independente. Diga nos comentários o que você faria nessa situação. Se você acha que eu fiz o certo ou se eu deveria perdoar ela.